Fala, empreendedor e empreendedora do presente e do futuro. Sejam muito bem-vindos à nossa aula. Eu estou num ambiente seguro, mantendo o distanciamento social e, por isso, vou higienizar as minhas mãos, retirar a minha máscara pelo elástico e guardá-la em um local seguro e vou higienizar as mãos novamente. Eu sou a professora Juliana, estou muito feliz de estar aqui com vocês e hoje nós vamos fazer a nossa primeira aula de enriquecimento curricular com você, estudante do 9º ano. E o tema da nossa aula é empreendedorismo e ideias inovadoras. Bom, você, estudante do 9º ano, você já conhece o enriquecimento. Desde o 6º ano, vem desenvolvendo esse componente curricular e lá no 6º ano nós vamos relembrar um pouquinho o que você já estudou. Lá no 6º ano, você estudou sobre educação financeira e consumo consciente. Aprendeu novas práticas para consumir de forma mais responsável. No 7º ano, você estudou muito sobre educação financeira e educação fiscal. Aprendeu sobre os impostos, sobre as taxas e sobre todas as formas, todos os nossos deveres de cidadãos. Já no 8º ano, mesmo no ensino remoto, você estudando aí da sua casa, você aprendeu muito sobre empreendedorismo e empreendedorismo social, que é essa postura de vida em que nós temos a atitude de buscar empreender novas ideias. E eu já estou adiantando um pouquinho do tema da nossa aula de hoje, que são as ideias inovadoras. E de onde vêm essas boas ideias? Como que as pessoas desenvolvem tantas coisas inovadoras na atualidade? Nesse momento de pandemia que nós vivenciamos, quantas coisas novas foram criadas? Festas virtuais, dispensers de álcool gel, tapetes higienizantes. Então foram muitas inovações que foram sendo criadas. Mas se nós formos pensar, isso acontece há muito tempo, né? Antigamente as pessoas colocavam a roupa para secar nas árvores, elas não tinham o recurso que nós temos hoje dos varais, que temos varais retráteis, temos varais de todas as formas. Então é importante nós pensarmos sobre isso. Como que essas pessoas desenvolveram essas ideias? Uma curiosidade, pergunte a alguém da sua família, alguém mais velho que você, por que as pessoas antigas colocavam a roupa para coarar no sol? Era para que a roupa ficasse ainda mais branquinha, tirasse as manchas e hoje nós temos produtos, tecnologias que fazem isso. Então, de onde que vêm essas boas ideias? Como que essas pessoas pensaram sobre isso? Primeiramente, geralmente, na maioria das vezes, as boas ideias surgem para resolver um problema. Então, se houve a necessidade de criar um varal, porque já não era possível colocar mais as roupas nas árvores. Hoje, com a pandemia, nós criamos outras formas de manter a nossa higiene, a nossa limpeza. Então, é importante nós entendermos que as ideias surgem porque nós temos problemas a serem resolvidos, né? E problemas do simples aos mais complexos. Depois que a gente pensa nessa resolução de problemas, é preciso buscar recursos para desenvolver essas ideias. Então, o que foi preciso para o criador do varal gerar essa nova tecnologia? Tudo isso que nós estamos falando fica como curiosidade para você, estudante, que vale a pena pesquisar muito sobre isso e nas nossas próximas aulas também nós vamos falar bastante sobre esse processo de construção das ideias. Chegamos na ideia, foi construída e depois precisamos estabelecer parcerias, né? Hoje nós encontramos muitos recursos para comprar em muitas lojas, as compras virtuais. Por quê? Porque a partir daquela ideia foram se estabelecendo muitas parcerias. Então, tudo isso é um processo empreendedor, né? Só que quem faz esse processo? Quem que empreende essas ideias? É o próprio empreendedor. Você, estudante do 9º ano, você é um empreendedor. Você pode e vai ao longo da nossa disciplina do enriquecimento curricular durante o ano, você vai desenvolver um projeto empreendedor com uma ideia inovadora, com uma possibilidade de oferecer algo novo para as pessoas e para solucionar e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, a primeira coisa que o empreendedor faz, ele vai buscar informações, né? Muitas vezes, nós não pensamos nesse nome empreendedor, mas quando a gente busca informações, nós estamos empreendendo. Sempre com o princípio da inovação,
de propor algo novo, né? Então, por exemplo, vou mostrar para vocês este objeto. Este objeto é um disquete. Muitos de vocês podem nem conhecer, nem chegaram a conhecer essa tecnologia, mas ela foi pensada para solucionar um problema de armazenamento de dados, o qual hoje nós já temos o pendrive, já temos as nuvens, que são feitas nas plataformas digitais, já temos o nosso próprio armazenamento do celular. Então, a partir do momento que o empreendedor pensa numa ideia, ele busca informações, princípios de inovação vão se renovando ao longo dessas novas tecnologias. Criam-se coisas novas e gerenciam-se esses processos. Então, a tecnologia do disquete, ela não foi totalmente abandonada, mas ela foi aprimorada. E hoje nós temos tudo muito no mundo virtual, né? Nós podemos acessar do nosso celular um arquivo que está guardado há anos. Então, tudo isso é a tecnologia que foi sendo gerenciada e foi avançando. É uma ideia empreendedora que foi sendo gerenciada e foi sendo melhorada para chegar na nossa vida e resolver muitos dos nossos problemas. Mas vamos retomar um pouquinho. O que é empreender? Professora Ju, você falou de criar coisas novas, falou de gerar novos projetos, mas tudo isso é um processo de empreender. E nós, no componente do enriquecimento curricular, nós sempre vamos pensar no empreendedorismo e na atitude de empreender, utilizando o conceito de Fernando Dolabella. Inclusive, você pode pesquisar bastante sobre ele, tem muitos assuntos interessantes, tem bastante informações na rede da internet e eu tenho certeza que você, ao estudar esse autor, você vai se encantar. E o Dolabella defende que o empreender é o quê? É um processo de aprendizagem proativa, em que o indivíduo, eu e você, nós construímos e reconstruímos a nossa representação no mundo. Vamos modificando a nós mesmos, aos nossos sonhos, vamos buscando a nossa realização, a nossa autoavaliação e a nossa criação. Então, todas essas tecnologias que nós conversamos aqui já nesse início da nossa aula foram pensadas nessa lógica de empreender para mudar, de empreender para avançar e de empreender principalmente para realizar os nossos sonhos. E como que se dá esse processo do empreendedor? O empreendedor, né, não é muitas vezes nós achamos que viramos uma chavinha e somos empreendedores, mas é uma postura de vida, é no dia a dia, nas pequenas atitudes. E aqui eu separei 5 itens para vocês, para a gente pensar bastante sobre esse processo de criação de um empreendedor. O primeiro é pensar fora da caixa, buscar informações. O terceiro, arriscar-se. Quarto, planejar e monitorar. E por último, avaliar e refazer a rota. Ao longo das nossas aulas, nós vamos falar um pouquinho de cada desse processo e vamos também conhecer mais os comportamentos empreendedores que eu já vou apresentar para vocês. Pensar fora da caixa vai ser o nosso foco hoje. E o que é pensar fora da caixa? O que significa isso? Talvez você já tenha ouvido essa expressão alguma vez, mas o pensar fora da caixa é realmente isso. Nós pensarmos nas possibilidades, nas ferramentas que nós temos, nos contextos em que nós vivemos naquele determinado momento e nas nossas necessidades. Um exemplo disso, aqui eu tenho uma trena, né? Será que você tem uma dessa aí na sua casa? Provavelmente sim. Né? Tem uma régua, que são instrumentos que nós utilizamos para medidas. Mas, importante, nós como empreendedores, será que eu posso fazer a margem do meu caderno lá na minha aula de arte utilizando a trena? Até posso, mas vai ser fácil? Vai ser difícil? Isso é pensar fora da caixa. Com o instrumento que eu tenho, eu pensar em diferentes possibilidades. Será que eu posso usar a régua? Vou trocar o piso da minha casa. Será que eu posso usar a régua para eu poder fazer toda a parte da medida? Eu posso, mas será que vai ser vantajoso? Ou será que eu tenho outra solução? Será que eu posso utilizar um aplicativo que ele já monta a minha planta ali em 3D, já coloca a minha reforma toda planificada? Isso é pensar fora da caixa. E eu convido você, estudante, a buscar pensar fora da caixa, a não se contentar com as soluções prontas. Muitas vezes nós temos o recurso, mas nós não pensamos fora da caixa para utilizá-lo. Então, esse convite que eu te faço é para refletir que o empreendedor, ele pode ter diferentes ferramentas e que, quando ele pensa fora da caixa,
quando ele se propõe a sair da zona de conforto, ele desenvolve ideias maravilhosas. E você, empreendedor, tem um desafio, né? E antes do nosso desafio final, eu trouxe alguns dados importantes para vocês. E antes dos dados, eu vou apresentar os comportamentos empreendedores, que nós vamos falar muito ao longo das nossas aulas. Hoje eu trouxe para vocês irem conhecendo e vocês já estudaram um pouquinho lá no 8º ano. Então, o empreendedor, ele busca oportunidades de iniciativa, ele corre riscos calculados. Então, eu quero desenvolver essa ideia, mas o que pode acontecer nesse meio do caminho? Então, o empreendedor, ele se prepara para esses imprevistos. Exigência de qualidade e eficiência, busca sempre fazer o melhor, persistente, né? Quantos empreendedores que nesse momento atual estão sendo persistentes, buscando novas formas de trabalho, comprometimento, busca de informações, estabelecimento de metas, planejamento e monitoramento sistemático. Então, o empreendedor, ele tem uma organização, persuasão e rede de contatos e a independência e autoconfiança. Nossa, professora Ju, mas a gente pode desenvolver tudo isso? Podemos desenvolver tudo isso. E a gente pode enxergar esses comportamentos empreendedores no nosso dia a dia. Então, de repente, a forma como você vem estudando, você não tem ficado contente ou não tem dado conta, não estou conseguindo assistir às aulas. Que tal ter a iniciativa de mudar a sua rotina, de estabelecer uma nova rotina? Isso é empreender. Então, ao longo das nossas aulas, nós vamos pensar nos comportamentos empreendedores de forma muito prática, para que você, empreendedor do presente e do futuro, como a professora disse lá no início da aula, porque a hora de empreender é agora, a hora de mudar os hábitos é agora e, consequentemente, os planos lá no futuro também vão se alterando, então que a gente possa conhecer e buscar desenvolver esses comportamentos empreendedores. E por isso, fica o desafio final para vocês, que eu apresento. Antes disso, algumas curiosidades para vocês perceberem como que os comportamentos empreendedores estão sendo desenvolvidos por mais pessoas. 53,4 milhões de brasileiros estão à frente de alguma atividade empreendedora. Olha quantas pessoas estão buscando novas formas de pensar, buscando novas formas de trabalho. A cada 10 brasileiros, 3 que ainda não são empreendedores desejam desenvolver uma nova ideia. Então, muitas pessoas pensam sobre isso, querem fazer algo novo. 38,7% da população brasileira adulta é empreendedora. Então, desenvolve alguma atividade no seu dia a dia em que ela pratica e desenvolve os comportamentos empreendedores. Todos esses dados foram retirados de uma pesquisa do Sebrae, conforme a fonte disponível para vocês. E por isso que nós vemos o quanto que a postura empreendedora, a ideia empreendedora tem se disseminado na nossa população. E agora sim, o nosso desafio final para você, estudante do 9º ano. Em qual área da sua vida você está precisando empreender? Será que são nos estudos? Será que é na mudança, na busca de informações, buscar mais conhecimentos, se preparar para alguma conquista que você deseja nesse ano? Será? Você já parou para pensar quais comportamentos empreendedores você já vem desenvolvendo e pode desenvolver ainda mais? Será que você está empreendendo a sua vida? Ou você está naquele ritmo de deixa a vida me levar? Então é importante e fica o desafio final para vocês pensarem sobre isso. Eu estou empreendendo a minha vida? Eu estou gerenciando a minha própria história? E nas nossas próximas aulas eu espero vocês para conversarmos ainda mais sobre os comportamentos empreendedores. Se você tem curiosidade, quer acompanhar as atividades que nós estamos desenvolvendo no enriquecimento curricular, acesse o nosso canal no YouTube, que é CEDEMP-SJC, e também o nosso Instagram, cedemp.sjc. Lá no CEDEMP, o Centro de Educação Empreendedora, é onde organizamos todos os conteúdos do enriquecimento curricular. Então, esperamos vocês. Obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.